Feliz Páscoa, meu irmão, feliz Páscoa, minha irmã. Estamos aqui para a leitura orante deste domingo pascal. Vamos ao nosso texto, João 20, 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro. De madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão, Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. E lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com outro discípulo e se dirigiram ao templo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. E viu e creu, pois ainda não tinha compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Queridos irmãos, queridas irmãs, foi no primeiro dia da semana que Maria Madalena vai ao sepulcro. É interessante que o evangelista não traduz, não diz foi, vai, no presente, para que o leitor também, como ela, procure o seu Senhor. Quando usa o verbo no tempo presente, assim chamado presente histórico, é para que o leitor participe daquelas cenas e daquela experiência, especialmente de madrugada, quando ainda estava escuro. A tradução madrugada não é o melhor. Ainda muito cedo, ainda na vigília, quando a escuridão chega ao seu auge, logo a seguir, os primeiros raios de luz começam a despontar. Com isso, o evangelista quer que o leitor compreenda: o domínio das trevas começa a ceder à força da luz. Luz significa vida, vitória, símbolo da ressurreição. Ela ia ao sepulcro para contemplar, para observar, para chorar. Isso mesmo. Ela se afeiçoara a Jesus. Não era a paixão, a passionalidade sentimental que entra em jogo, mas percebera nele a compaixão de Deus. Ela que tivera uma história extremamente conturbada e ferida. Viu que a pedra fora retirada. Corre então e vai dizer aos outros discípulos: retiraram o Senhor, não sabemos. No plural, mas somente ela estivera lá. Aqui há uma intencionalidade bem explícita da parte do evangelista, que é a experiência do encontro, do seguimento de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, não é algo individualizado,
não é algo reservado apenas à unicidade de uma pessoa fechada aos outros convívios e relações. Não. É uma experiência comunitária. Não sabemos onde o colocaram. A comunidade parece se encontrar prostrada, desorientada, sem seu Senhor, morto, com a crueldade de dias antes. Tudo se afigurava fracasso, frustração, desespero. O que era sonho esperançoso se tornou uma humilhante derrota. Os discípulos foram até lá correndo. É interessante que um chegou antes, não entrou. O Evangelho de João foi escrito lá pelos anos 95, algo mais, algo menos. Isto é, já 60 anos da história de Jesus, da sua paixão, morte e ressurreição. Surgiram já muitas divisões, havia contestações, diferenças, contrastes. E um chegou antes, outro chegou logo a seguir. Exatamente, pretende o evangelista deixar ilustrado para o leitor de qualquer época que quem se encontra, quem busca o ressuscitado, respeita as diferenças. É este o sentido de João: chegar, não entrar, esperar. Depois veio Pedro. Eram duas correntes, ou mais até aquela época. A corrente joanina de cristãos, seguidores de Jesus, e a petrina. Também grupos de Paulo havia. As divergências fazem parte dos primeiros dias do cristianismo. Mas quando o centro é seguir o seguimento de Jesus e encontro com o ressuscitado, tudo se torna insignificante ante essa grande presença. Mas vale observar aqui. Pedro com outro discípulo se dirigiram. Pedro chegou depois, entrou e viu as faixas de linho por terra. Na nossa língua portuguesa, ver é apenas um verbo. O grego tem 3 verbos. Aqui Pedro chegou, viu. Operação visual, os olhos. Percebeu, reconheceu. Não estava lá o ressuscitado. Mas então, primeiro João, eu me enganei. João viu, mas não entrou. Operação visual. Então chega também Pedro, que o seguia, e entra. Vê, agora no presente, vê as faixas de linho por terra. Agora o verbo empregado pelo evangelista é um outro, é contemplar. Contemplar aqui tem o seguinte sentido: relacionar o que ele observava. Não estava lá Jesus. Contemplar é interpretar aquele fato segundo as promessas que o Senhor dissera que ressuscitaria. Segundo as revitalizações que Jesus operara da filha de Jairo, ou então de Lázaro. Começa Pedro a associar este fato último, o da ressurreição, com promessas anteriores. Contempla, associa, percebe, reconhece. E depois, então, também veio o outro discípulo que chegara primeiro, viu e crer. Outra vez o verbo ver. Agora é um outro, para nós em português sempre o mesmo. Na língua originária, viu e reconheceu que naquele acontecimento Deus tinha agido.
Se antes havia uma hermenêutica da parte de Pedro, interpretou, associou, agora interpretou com os critérios de fé, creu. Em tudo isso, somente Deus para chegar a tanto. E então começa a perceber a partir de Deus, creu. A morte de Jesus interpreta, lê a partir de Deus. Os fatos, tudo o que Jesus fizera, não se tratava apenas de um homem extraordinário, a dimensão humana. Em tudo o que Jesus fizera, agora ele vislumbra, reconhece. Em tudo isso, foi Deus a agir. Concluo, viu, operação visual. Depois viu novamente, e então Pedro associou com os fatos anteriores. E por último, João, ou o evangelista, o outro discípulo, viu e creu. Agora o que ele vira, percebera, a partir de Deus, somente Deus, para operar tantas maravilhas. E então crer tornou-se adesão a Jesus Cristo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Primeiro gesto, a leitura orante. O recolhimento, a pacificação interior. Escolha uma posição que favoreça a sua quietude. Queira fechar os olhos para que imagens vindas de fora não empobreçam a nossa capacidade de encontro conosco mesmos. Os olhos fechados e uma respiração profunda e lenta, sem nenhuma pressa, sentindo em si mesmo, em si mesma, que como o ar leva oxigênio para os pulmões e de lá para as células todas do corpo, também a presença amorosa de Deus não chega às células, porque não é biologia, mas impregna toda a nossa capacidade de pensar, de amar, de perdoar, de querer bem. Vamos tentar imaginar o Espírito de Deus que toma conta da nossa mente e dos nossos afetos e da nossa bondade, da mesma maneira que o oxigênio que impregna o nosso corpo vai a todas as partes de nós mesmos. E agora vamos pedir ao Espírito Santo que venha até nós, que venha participar desta nossa quietude. Não é um silêncio informe, não é uma quietude apática, não é um recolhimento amorfo, é uma atividade vigorosa a qual queremos aderir com paz interior. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora vamos agora
envolver-nos naquelas cenas que implicaram no movimento de Maria Madalena. Ela se levantou cedo, ainda era escuro. Estava assim acabrunhada, abatida, dilacerada interiormente, porque o seu Senhor tivera um fim trágico. Fora alcançado pela crueldade daqueles que não percebiam nele quão grande era o amor de Deus. Está ela a caminhar em noite escura, tudo é escuridão. Não apenas a atmosfera, a sua interioridade, seus sonhos, suas experiências de amor e de fé. Tudo perdera qualquer relevância, qualquer grandeza. Foi até o sepulcro, foi até a casa da morte. Parecia que era a morte o seu refúgio. Lá está ela, de noite, quem sabe o dia já amanheceu, tudo aberto. E o corpo não está. Se tudo fora mal, não há nada que ainda não possa piorar para ela, e a piora se revelou até no rapto do corpo do seu Senhor. Os outros evangelistas dizem que ela queria perfumar aquele corpo. Até isso. Podemos vê-la correndo, apressada, quem sabe tropeça, bate a porta. Os discípulos, sonolentos ainda, talvez, e se põem, vão com ela. Um olha e espera. Outro chega, olha, entra. Também outro entra. E lá estão, a ver aquelas faixas dobradas. Lá estão eles, incrédulos, multiplicando as perguntas. Tudo parece que foi algo feito com algum ordenamento. Se fosse o corpo roubado, teriam deixado uma enorme confusão. As vestes do então defunto teriam sido jogadas. Estavam enroladas num lugar à parte. Significou isso o domínio e a soberania sobre a morte. A morte está pequena, não tem mais força. A casa da morte está aberta. Lá ninguém mais é para ficar. Podemos ver aqueles, um entra, contempla, reflete, faz a si mesmo muitas perguntas, multiplica as indagações. O outro viu e creu. Interessante. Creu. Crer. Aderiu. A morte não domina. O sofrimento do seu Senhor não é algo sem sentido. O sofrimento do discípulo do Senhor também não é algo sem sentido. Aquela morte do Senhor tornou-se fonte de vida. E aquele vitorioso sobre a morte está a dizer: agora estou eu lá, a fazer perguntas ao Senhor. Porque a morte, em tempos de tanta pandemia, Senhor, tantos sofrimentos de muitas famílias, também tantas dores ligadas à fome de muitos ou à crise econômica que se impõe. Senhor, é verdade que fostes vitorioso. E talvez o Senhor queira dizer também a nós que a dificuldade e o sofrimento deste tempo não é algo vazio.
Ele está a pedir a mim, a você, a nós todos. Confie, há uma verdade maior do que tantas tragédias. Mas creia. Crer não é fazer raciocínios otimistas em situações, em contextos dramáticos. Crer não é simplesmente adotar atitudes de expectativa, como se o Senhor fosse atender segundo o meu gosto e preferência. Crer é colocar-me diante do sepulcro e perceber que ele está vazio, não porque tudo se acabou, mas porque desde os meus sepulcros tudo pode se tornar sinal de vida. Eu nunca pude amar tanto os meus familiares quanto agora. Eu nunca pude perdoar tanto quanto nesse tempo. Não é apenas o vírus, mas há muitas outras falsas verdades que tiram-me a paz. E o Senhor, desde o seu túmulo, mas ressuscitado, está a dizer a mim, a você, a nós todos, vem, vê, a vitória está assegurada.